Boa tarde, meus queridos alunos do API, que é o nosso curso técnico em agropecuária. Hoje as duas aulas vão especialmente para vocês. É uma aula que eu sempre costumo fazer junto com o professor da área para poder explicar para vocês um pouco da matemática quando eles ensinam o grau de sangue do gado girolando. Então, eu dividi os vídeos em dois vídeos. No primeiro vídeo, que é o tópico 1, fazer uma revisão breve de fração do que a gente precisa para entender. E no tópico 2, é a obtenção do gado girolando mesmo, partindo do giro e depois fazendo o cruzamento com o holandês. Então esse aqui é outro vídeo. Hoje eu vou postar dois vídeos para vocês. Então vamos começar a revisão de frações. São conceitos básicos que vocês já aprenderam, mas geralmente o aluno tem um pouco de dúvida. Então aqui, olha, nós temos 4 inteiros, certo? Eu vou dividir esses inteiros em 4 partes iguais. Gente, falou de fração em partes iguais. Não tem como a gente falar de frações quando não é partes iguais. Então, ó, dividir ao meio. Esse aqui eu vou dividir ao meio. E agora aqui eu vou dividir ao meio novamente. Certo? Bom, agora a revisão eu quero saber qual é a fração que eu estou representando em cada um desses inteiros. Bom, no primeiro inteiro aqui, eu pintei apenas uma das 4 partes. Então, eu tenho 1/4. Aqui, nesse segundo, eu pintei 2 das 4 partes. Aqui, eu pintei 3 das 4 partes. E aqui eu pintei 4 das 4 partes. Então, aqui eu tenho 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. O que a gente pode destacar aqui? Que 2/4 é a mesma coisa que 1/2. Por quê? Porque se eu pegar 2/4 e dividir em cima e embaixo por 2, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Nesse aqui, 4/4, eu posso falar que é a mesma coisa que 1. Por quê? Porque 4/4, se eu dividir em cima e embaixo por 4, dá 1 sobre 1, que é 1. Certo? Então, uma breve revisão de representação de fração. Tem aluno, gente, que tem uma visão espacial, geométrica, ele entende fração muito mais pelo dedinho do que pela conta. E tem uma outra parte de alunos que já é péssimo para entender pelo desenho. Ele prefere entender pelas contas. Então, eu vou tentar nessa revisão juntar os dois aqui, que é para poder atingir todo o público. Aqui eu quero saber de vocês quanto dá 1/2 mais 1/4. Vou apresentar bonitinho aqui. Bom, vou fazer primeiro pelo desenho e depois eu vou fazer pela conta. Bom, 1/2, então vou pegar o primeiro inteiro, a metade, 1/2 a metade. E o segundo desenho, que ele pediu para eu representar 1/4, então eu tenho que dividir esse inteiro agora em 4 partes. E pintar apenas uma. Tá aqui. Aqui é 1/2, aqui é 1/4. Bom, fazer essa adição, 1/2 mais 1/4, aqui ficou difícil. Por quê? Porque eu não dividi os inteiros da mesma forma. Eu só vou conseguir fazer isso se eu dividir os inteiros da mesma forma. Então, eu vou dividir esse aqui primeiro também em 4. Então, o que eu percebi? Que 1/2 é a mesma coisa que 2/4. E esse 1/4 aqui. Bom, então 1/2 mais 1/4 vai dar 1, 2, vai dar 3/4. Tem aluno que entende isso facilmente. Tem aluno que já não tem essa visão. Então, como que esse aluno faz? Ele faz assim. 1/2 mais 1/4. Ele passa um traço aqui e ele vai tirar o MMC entre 2 e 4. Para quem não lembra, como que tira o MMC? A gente passa esse traço aqui e vai dividir pelos primos aqui. Por 2 dá 1 e dá 2, por 2 dá 1
e dá 1, 2 vezes 2, 4. Então a gente fala que o MMC entre 2 e 4 é 4. Beleza. Agora, como que eu vou acertar os numeradores? Porque eu vou mudar esse 2 para 4, eu tenho que pagar um preço. Não vai sair de graça isso aí. E que preço que a gente paga? Seguinte, lembre, pega esse 4, divide pelo de baixo. 4 dividido por 2 dá 2, vezes 1, 2, mais 4 dividido por 4 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Então, aqui, 2 mais 1 vai dar 3 quartos. Então, 1 meio mais 1 quarto, 3 quartos. Certo? Então, essa primeira revisão é sobre a adição de frações. Então, vamos fazer algumas somas aqui só para revisar. Então, a gente já viu quando é 1 meio mais 1 quarto. Como que fica isso aqui, gente? 1 oitavo mais 1 meio. Da mesma forma, vamos tirar o mínimo entre 8 e 2, que eu já sei que é 8. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 1, 1. 8 dividido por 2 dá quanto? 4. 4 vezes 1, 4. Então, 1 oitavo mais 1 meio dá 5 oitavos. Certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa é lembrar essa adição de fração. E outra operação que a gente precisa lembrar é a divisão de frações. Então, essa aqui é uma que a gente usa muito. Então, na divisão, a pergunta é: quanto é a metade de 1 meio? Bom, a palavra metade é o quê? Dividir por 2, certo? Então, seria isso aqui, ó. É para pegar 1 meio e dividir por 2. Então, a metade de 1 meio. Como que a gente resolve isso? Muito simples. Quem lembra, quem até decorou isso aí lá no primário, repete a primeira vezes o inverso da segunda. A hora que eu olho para a segunda, eu vejo que ela não é uma fração. Como que eu faço? Eu transformo ela numa fração colocando o único denominador que não altera, que é o 1. Então, qual que é o inverso de 2 sobre 1? Basta dar um tombo. É 1 sobre 2. Aonde os alunos cometem um engano? Aqui, eles querem multiplicar cruzado. Gente, multiplicar fração não é cruzado. A gente só multiplica cruzado quando a gente tem o sinal de igual no meio. Então, isso aqui vai ser numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, a metade de 1 meio é 1 quarto. Para aquele aluno que tem a visão geométrica, aqui, vou fazer rapidinho. Aqui ele teria 1 meio, certo? Se eu dividir isso aqui por 2, qual que é a metade disso? Aqui, 1 quarto, certo? Só que na prática a gente sempre vai fazer isso. Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Então vamos fazer algumas divisões aqui também para a gente treinar. Quanto que é? Quanto é a metade de 1 quarto? Seria 1 quarto dividido por 2, que vai dar, repete a primeira vezes o inverso da segunda. Então, isso dá 1 oitavo. Então, com essa revisão aqui breve de fração, a gente já vai conseguir tratar do tema principal da aula, que é grau de sangue, obtenção do gado ali girolando. Ok? Então, gente, não esqueça, assista ao próximo vídeo para poder pegar a aula completa. Tchau, obrigada!